Uma coisa é uma criança queimar no fogão e a partir dali começa a ser mais cautelosa com fogões para não se queimar. Sim. Outra coisa é a pessoa criar uma regra, fogões são perigosos e eu me recuso a ficar num ambiente onde tem fogões. Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. Eu tenho percebido nesse contato que a gente tem com o pessoal, né, nas postagens, na interação do pessoal, que geralmente as pessoas estão se sentindo perdidas com relação à fobia, ou elas têm aquela sensação de que não tem nada o que fazer com relação à fobia que elas têm. Por que isso acontece? Já teve que lidar com alguma coisa muito complexa, e aí não estou falando nem de coisas da mente, mas, sei lá, um equipamento muito complexo, uma coisa muito difícil, cheia de detalhes, ou então com detalhes infinitos, uma matéria uma matéria da escola, da faculdade, que, nossa, parece que é uma montanha gigantesca de informações, de detalhes, e antes de fazer isso tem que fazer aquilo, mas não tem sequência e tem ordem. Sim. Parece aquela coisa assim, quando a gente vai desembaraçar um emaranhado de fios, ou então linha, principalmente, sei lá, linha de costura, quando emaranha tudo ali, embaralha tudo. Chega um ponto que parece que é impossível, né, desatar aquele emaranhado de fio ou de linhas. Antes de entrar na questão da mente, porque é mais ou menos um pouco assim que as pessoas que têm fobia se sentem. Quando a pessoa está diante de uma coisa que é extremamente complexo e principalmente eu vejo isso, as pessoas falarem que não tem solução e eu não tenho alternativas. É como se assim, eu estou diante de uma coisa ou eu estou com um problema na minha vida e dá uma sensação de impotência, de sei lá, não sei nem por onde começar, nem quem eu procuro para me ajudar a resolver isso. Será que tem solução? Sabe aqueles tipos de problema que a gente não consegue nem, sabe, levantar nem da cadeira? mencionar, né? Uhum. Você fica assim, meu Deus, o que eu faço? Quando as pessoas têm fobias, geralmente, sei lá, a pessoa tá totalmente perdida, ou então a pessoa já até se resignou, fala assim, não, isso não tem solução e talvez seja até uma posição mais confortável se resignar e achar que isso não tem solução. Vou deixar pra lá porque achar que pode ser uma bobagem, né? Que isso não precisa ser tratado, né? E aí esse é um sentimento bem comum em relação a pessoas que têm fobia. Ou a pessoa, igual você falou, ela já desistiu disso, ou deixa pra lá, finge que não existe, ou se sente realmente, quando é uma fobia que incomoda muito e limita muito a vida da pessoa, aí não tem como, né? A pessoa vai ficar naquela assim, e aí geralmente as pessoas demonstram esse tipo de sentimento de, caramba, eu tô tão perdido em relação a isso, e é como eu falei, parece aquele emaranhado de fios impossíveis de desembaraçar, ou uma coisa, de repente uma máquina, ou um objeto, por exemplo, igual eu falei aqui, uma matéria, aquela matéria que eu detesto na faculdade e que parece uma coisa imensa, impossível de ser compreendida, ou tem uma complexidade tão grande que eu não consigo nem me imaginar um dia entendendo isso tudo. Quando a gente olha para fobia, a gente tem a tendência de enxergar da mesma forma. É uma coisa assim, tão complexa, primeiro, que as minhas respostas emocionais, quando aparece um objeto da minha fobia, eu não consigo nem entender tudo que está passando na minha mente. É uma coisa que acontece na mente, a fobia primeiro, né? Então vamos estabelecer pelo menos alguns limites aqui. É uma coisa que está acontecendo na minha mente, as emoções passam pelo corpo, mas o princípio da emoção começa aqui, né, no meu cérebro. Todo comportamento humano é extremamente complexo. A gente não falou aqui de coisas que são complexas e deixa a gente perplexo, né, diante de certas complexidades. O comportamento humano é extremamente complexo. Agora, dizer que é extremamente complexo não significa que não tenha estruturas. Não significa negar que tenha estruturas. Então, se a gente está diante de uma coisa que é extremamente complexa, parece uma montanha gigantesca, pensar a respeito do comportamento humano, ainda mais no caso de uma fobia. Mas se essa coisa que é extremamente complexa, grande, tem uma estrutura, e uma estrutura que a gente pode olhar para ela, a gente pode medir, a gente pode simplificar, nossa, aí muda tudo. Muda realmente tudo. Porque, realmente, comportamento humano, se a gente for estudar a mente humana, o comportamento humano é algo realmente complexo e infinito. Por exemplo,
pessoas diferentes. A gente tem, sei lá, mais de 7 bilhões de ser humanos no planeta e cada um vai ter algum tipo de comportamento que é único daquela pessoa. Esses comportamentos, e aí já vou estar dando um spoiler do que a gente vai estar falando hoje, eles estão dentro de um limite. Por incrível que pareça, o comportamento humano, ele está dentro de um limite de como os seres humanos se comportam. Por mais que alguém esteja falando aí, não, mas eu sou totalmente livre, eu tenho um espírito livre, a minha espontaneidade, faço as coisas do meu jeito. Por mais que uma pessoa seja espontânea e que tenha os seus próprios pensamentos e que, digamos assim, é uma pessoa que não copia nada de ninguém, por mais que essa pessoa seja realmente autêntica no que faz, se é um ser humano, está agindo dentro de determinados padrões e dentro de um determinado limite. E, por incrível que pareça, isso é uma boa notícia para a gente hoje, principalmente para quem tem homofobia. Por exemplo, vamos imaginar aqui o vocabulário da Nathani. Aí, se a gente pegar, por exemplo, um dicionário, vamos imaginar aqui um dicionário que tem todas as palavras do idioma português. Beleza, vai ser um dicionário grande. Sim. Por maior que ele seja, o número de palavras do nosso idioma, ele é limitado, não é infinito. Uma hora alguém consegue catalogar todas as palavras que existem. Se a gente pegar o vocabulário ainda de uma pessoa, então, ele é menor ainda, né? Eu mesmo, se pegar um dicionário... acho que o dicionário dessa grossura eu vou saber, vai ter isso aqui de palavras que eu conheço. Então, vamos imaginar aqui o vocabulário da Nathani. Por mais que o seu vocabulário seja limitado, Nathani, o número de frases que você consegue montar com esse vocabulário é infinito. Sim, é verdade. Sei lá, todas as vezes que você conversa com uma amiga sua, mesmo que for o mesmo assunto, as palavras, você vai montar as frases de um jeito diferente, as construções vão ser diferentes. Todas as vezes que você conversa com alguém, você conversa de um jeito diferente. Quando você vai contar uma história, conta nuances diferentes. O que eu estou querendo dizer aqui, o número de frases que uma pessoa consegue montar usando o seu vocabulário é infinito. É infinito, não tem limite. A gente não consegue dizer, não, aqui é o limite. Não, é ilimitado. É infinito. Mas tá vendo isso que é infinito? Se a gente pegar, por exemplo, se tiver algum professor de português aí, ele vai dizer, o número de frases diferentes que a Nathani pode formar é infinito. Agora, a estrutura que essas frases vão ter, os verbos, enfim, as estruturas da gramática, é bem limitado. Se ela não ficar dentro desses limites aqui, ela tá jogando palavras ao vento, mas não são frases. Ela está jogando palavras aleatórias aí. Agora, se for uma conversa, se for um diálogo, se forem realmente frases, então a estrutura é bem limitada. A gente tem limites muito bem demarcados para dizer que isso é uma comunicação. Por exemplo, já viu aquelas pessoas... você deve conhecer, Nath. Por exemplo, alguém que tem muito pouco estudo, sei lá, de repente fez a primeira série, segunda série, ou de repente alguém que é semi-analfabeto, sei lá, tipo alguém que é mas ao mesmo tempo é uma pessoa que conversa muito bem, que se articula muito bem, fala muito bem, conta histórias, sei lá, tipo um vendedor de ambulante na rua, que conversa com todo mundo e fala, e às vezes de repente você vai conversar com aquela pessoa, é um semi-analfabeto, ou uma pessoa que estudou muito pouco. Essa pessoa é uma pessoa, tá vendo? É uma pessoa que consegue conversar com todo mundo na rua e todo mundo entende. E, de repente, essa pessoa não entende nada de gramática, de verbo, das estruturas, das regras. As regrinhas gramaticais, conforme elas foram construídas pela gente, talvez essa pessoa não tenha esse conhecimento técnico. Essa é a palavra que eu estava procurando. Essa pessoa não tem esse conhecimento técnico, mas ela sabe internamente essas regrinhas. Se eu quero falar, eu estou indo para casa, o verbo tem que vir antes de casa, tem o sujeito, que é eu, e o verbo tem que estar conjugado o estou, nem está. Tá vendo isso? Essa pessoa não sabe nada dessas regras, nada, mas ela fala certinho, não, eu estou indo para casa. E a gente entende. Então, tá vendo que existem as regras na cabeça dessa pessoa, inclusive um analfabeto, tem essas regras lá na mente dessa pessoa. Só que assim, não está com essas formalidades das regras, só que está lá. E essa pessoa se comunica. E a chave do que eu estou querendo trazer para a gente aqui hoje é que assim, o número de frases que uma pessoa pode montar é infinito.
Mas a estrutura, ela é bem finita, na verdade é bem pequena, assim, trazendo para nossa mente. O número de pensamentos que uma pessoa pode ter é infinito. Mas a estrutura desse pensamento, ela é bem limitada. É bem, sabe, bem enxutinha e talvez bem menos que uma gramática. A estrutura, a forma de pensar, sabe, Nath, chega a ser previsível. Quer dizer que o Anderson consegue prever o que uma pessoa está pensando? Não. Mas eu consigo prever como essa pessoa está pensando, não o quê. O que, nossa, pode ter 1000 devaneios passando na cabeça de todo mundo que está assistindo. É melhor agora. Que nem saiba. Exatamente. Algumas coisas é melhor que nem saiba. Né? Então, o conteúdo, realmente, não tem como eu prever o que uma pessoa está pensando. Mas a estrutura é bem previsível. Assim como um professor de português, ele vai falar assim, não, se uma pessoa está se comunicando em português, com certeza está usando essas estruturas. Se um ser humano está pensando, eu não sei o quê, mas com certeza é nessas estruturas. Então, tá vendo aquela montanha que antes, meu Deus, o comportamento humano é tremendamente complexo de entender? Aí quando você começa a olhar para as estruturas, eu não consigo prever o que uma pessoa está pensando, mas estruturalmente, ela tende a pensar desse jeitinho, nessa sequência, com esse formato. E aí daqui a pouco eu vou estar falando como que essas estruturas, quando a gente enxerga essas estruturas aqui, isso vai nos ajudar a entender uma fobia. Primeiro a entender. Porque aí daqui a pouco vem alguns outros passos de como é que a gente reprograma uma fobia, como é que a gente desmonta uma fobia, como é que a gente... Lá no português não tem a sintaxe. A sintaxe, né? Se você tem que obedecer a sintaxe correta. O verbo tem que vir nessa posição, o sujeito tem que vir nessa posição e blá, 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 não entendo muito. Eu entendo da sintaxe do cérebro. O cérebro também tem uma sintaxe. Quer ver? Uma aqui que todo mundo vai pegar muito fácil, porque isso tem... principalmente para quem já fez, sei lá, alguma sessão de coaching, alguma coisa assim. Por exemplo... a gente sempre quer mudar os resultados, né, na nossa vida, Sim. As coisas que acontecem do lado de fora. Tudo isso começa no pensamento. Um pensamento gera um sentimento, sentimento gera ação, e ação gera o resultado do lado de fora. Sabe aquelas coisas assim, a pessoa está andando dentro de casa, preocupado, sei lá, alguém que está preocupado com traição. Será que minha namorada, o que ela está fazendo, não sei o quê? Tá vendo? Pensamento que já gera um sentimento, que preocupação, e o sentimento gera ação. Qual é? Pega o telefone e já vai querer conferir o que a pessoa está fazendo. O que você está fazendo? Onde você está? Com o que você está? E essa ação vai gerar um resultado, que é talvez uma briga. Tá vendo? Que tem uma sequência. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado do lado de fora da vida. Essa mesma sequência vai estar presente, por exemplo, na fobia. Um pensamento que gera... Às vezes o pensamento é muito rápido, a pessoa não consegue nem se dar conta. Às vezes as pessoas que têm fobia vão falar, não, só me vem uma emoção louca e tal. Mas com certeza, teve um pensamento, por mais rápido que ele passou aqui na consciência, gerou um sentimento, e esse sentimento gerou um resultado do lado de fora, que é se desesperar, correr, gritar, enfim. Olha que louco, Nath. Tá vendo tudo isso que o ser humano faz? Coisas incríveis, sei lá, levar o ser humano para a Lua, construir um carro que você aperta um botão, hoje já tem carro andando sozinho na rua. Enfim, todas as conquistas do ser humano é por causa dessa nossa capacidade de gerar modelos mentais. Um modelo de como eu interpreto o mundo, de como eu vou agir em relação ao mundo. Tudo isso, todas as coisas que a gente faz, o fato de a gente estar conversando aqui, criando um diálogo, ensinando as pessoas sobre uma fobia, tudo isso são vários modelos mentais que a gente vai criando na nossa vida. E por incrível que pareça, a fobia é um modelo mental. É um modelo mental de como agir diante de uma coisa. Então, assim, tá vendo essa coisa incrível que é o ser humano, que cria coisas e que faz? Tudo isso vem dos nossa capacidade de criar modelos mentais. Por incrível que pareça, a coisa que mais limita a nossa vida também são os modelos mentais. Eu diria que acho que é um dos maiores paradoxos do ser humano. A coisa que mais capacita a gente a fazer coisas incríveis são os modelos mentais.
E a coisa que mais nos restringe e às vezes causa até sofrimento nas nossas vidas são também os modelos mentais. Caramba, que tenso isso, né? É, por- Como que é possível, por exemplo, uma pessoa enxergar, ela conseguir enxergar mesmo assim, ela conseguir definir essa estrutura, ela conseguir definir que ela tem um padrão, assim, por exemplo, com relação à fobia, que bloqueia, que limita. Você falou a palavra enxergar, me levou para outro mundo. O próprio processo de enxergar, a gente tem isso assim, eu estou enxergando o mundo, né? Só que, na verdade, isso é uma desconstrução que acontece no olho, passa no nervo óptico e a imagem é reconstruída no cérebro. Cerca de, se não me engano, 30% do nosso processamento cerebral é imagens. Então, ou seja, boa parte da energia que está sendo gasta no nosso cérebro aqui é através de imagens, a não ser que a pessoa seja um cego de nascença, e mesmo assim ele vai estar usando essa parte do cérebro, que é o córtex visual, para processar. Mesmo um cego de nascença utiliza o córtex visual para processar outras coisas. Processa, inclusive, imagens, mas não do jeito que a gente está acostumado. Aí não vou entrar muito nisso, não, senão a gente vai fugir muito do assunto. Mas, por exemplo, uma criança, quando está aprendendo e criando, olha que legal, porque uma criança, a principal coisa que ela está fazendo para aprender a viver, para aprender a socializar, é criar modelos mentais. Ele olha para o pai e vê o pai agindo e às vezes copia aquele modelo mental. A criança está aprendendo a andar e está criando modelos mentais de como se equilibrar. A criança vai lá e se queima no fogão. Aí ela cria um modelo mental e esse modelo mental, olha só, aí é que está uma coisa assim, como que os modelos mentais podem gerar muito sofrimento na nossa vida ou gerar aquelas coisas maravilhosas. Pode gerar coisas maravilhosas ou gerar sofrimento. Uma criança pode ir lá e se queimar no fogão e criar uma generalização do seguinte: fogões são coisas perigosas e eu tenho que ter cautela para não me queimar. E então, quando a criança se aproxima de um fogão, agora vai com mais cuidado, porque ela já se queimou uma vez. Ou então, depois de se queimar num fogão, alguém poderia criar uma regra, digamos assim, uma regra tola, aí eu vou colocar entre aspas aqui essa palavra tola, mas eu quero trabalhar também um pouco esse conceito de regras tolas. A pessoa pode criar uma regra tola de fogões são perigosos e eu me recuso a ficar num ambiente onde tem fogões. Caracas! Nossa, imagina como a vida dessa pessoa vai ser Ia se limitar, né? Porque, assim, estou criando uma regrinha boba aqui, assim, só para a gente começar a imaginar isso. Uma coisa é uma criança queimar no fogão e a partir dali começa a ser mais cautelosa com fogões para não se queimar. Sim. Outra coisa é a pessoa criar uma regra, fogões são perigosos e eu me recuso a ficar num ambiente onde tem fogões. Nossa, calma. Não crie regras tolas. Primeira regra. Não crie regras tolas. Regras que limitem tanto a sua vida. Por exemplo, imagina também uma criança. Eu gosto muito de pegar exemplos de criança porque quando pega exemplos de adultos, as pessoas tendem a questionar muito. Por exemplo, uma criança que foi se apoiar numa cadeira de balanço, no encosto de uma cadeira de balanço, aí a cadeira balançou e aí a criança quase caiu. Ela pode criar uma regra, não posso me apoiar em cadeiras. Aí pronto, não se apoia em nenhuma cadeira, não encosta em nenhuma cadeira. Ou então ela pode criar uma regra, não se apoie em cadeira de balanço. Aí, tá vendo que o modelo de mundo que está determinando como que essa criança vai ter uma relação com... Ela pode criar uma regra muito ampla, não encoste em cadeira nenhuma. E aí, caramba, olha só, criando um modelo de mundo que limita a vida. Não vou encostar em cadeira nenhuma, porque encostou em uma cadeira de balanço uma vez, a cadeira balançou e caiu. Ou não encoste ou não se apoie em cadeiras de balanço, porque posso cair. São modelos de mundo diferentes, a gente ainda não está nem julgando se é ruim ou se é bom. Um vai estar limitando mais a vida, eu estou pegando exemplos bem bobinhos aqui para a gente ver que isso vai limitar bastante a vida da pessoa, e o outro modelo talvez é um modelo mais aberto, que permita opções. Imagina, por exemplo, uma criança que cria uma regra para si mesmo, por exemplo, para sobreviver num ambiente infantil de escola, de bullying, essas coisas. Aí cria uma regra: não expresse suas emoções. Isso é bem comum, né? Poxa, e pensa, é uma regra que, dependendo do contexto, pode ser útil.
Uhum. Imagine, sei lá, num ambiente. Estou tentando imaginar um ambiente mais extremo aqui. Numa guerra, por exemplo, o cara é um prisioneiro de guerra e está lá em outro país e, pô, de repente não expressar suas emoções ali, talvez seja questão até de sobrevivência. Uhum. Dependendo do contexto, para uma criança que está enfrentando bullying na escola, não expressar suas emoções, talvez pode ser uma questão de vida ou morte, pelo menos na cabeça dessa criança. Então, por exemplo, essa é uma regra que foi útil naquele contexto. Tem um livro, o Diário de Anne Frank, né? Ele fala, tem alguns trechos que mencionam assim, né? Que eles não podiam fazer várias coisas, né? Não podiam se expressar, eles se escondiam muito, né? Justamente por esse cenário aí de guerra, né? Então, acho que assim, é um bom exemplo, né? Nossa, que legal. Não sabia. É um livro bem legal. E aí imagina, de repente, para uma pessoa num contexto essa é uma regra que talvez faça sentido. Não expresse suas emoções aqui, porque isso pode custar a sua vida, inclusive. Daqui a pouco eu vou estar mostrando assim, primeiro, quais as relações que isso tem. Por exemplo, caramba, olha só, uma criança criando modelos de mundo, por exemplo, não expresse suas emoções. E aí isso foi útil lá na infância, lá no colégio, e está ajudando ela. E aí daqui a pouco, como que esses modelos vão se estendendo para a vida? Quer ver uma forma da gente externalizar isso? Imagina que a gente está pegando uma BR qualquer aqui no Brasil, de repente de São Paulo para o Rio, de Brasília para São Paulo, e é porque hoje tem GPS, né? Mas imagina que o GPS está errado, o mapa lá do GPS está errado, e aí o GPS está mandando você seguir reto e você está olhando aqui e a estrada tem uma curva, assim. Aí você não vai, você simplesmente vai ignorar o GPS, você não vai entrar no mato e seguir reto ali, enfrentando árvore e cerca e rio, não. Tem alguma coisa errada com esse GPS. Assim, um dos princípios, da programação neurolinguística. O mapa não é o território. Tá vendo essa analogia? Quando você está olhando para um GPS, o GPS está errado e a pista está mostrando que só tem como virar à direita, você obedece à realidade. Sabe essas coisas óbvias? É óbvio, o mapa não é o território. O mapa é o mapa, o território é o território. Na nossa mente, isso não é tão óbvio. Porque o que a gente faz para poder sobreviver, principalmente quando criança? A gente vai criando mapas. Tá vendo isso que eu estou chamando o tempo todo de modelo mental? A gente pode chamar também de mapas. Mapas de como eu converso com a minha mãe, mapas de como eu lido com meu pai, modelos de como eu lido com meus amiguinhos no colégio. Mapas e modelos de como eu lido e converso com a minha professora, por exemplo, ali uma pessoa de autoridade. Depois a gente vai envelhecendo e vai crescendo, a gente acha que esses mapas são a realidade. A gente esquece que esses mapas são só um guia, um jeito de eu me guiar pela realidade, e a gente começa a achar que os meus mapas, eles são a realidade. Já viu pessoas batendo boca e dizendo, tipo, sobre o mesmo assunto, e um tem uma realidade completamente diferente do outro, e a pessoa, ela inclusive fica com raiva de ver que a outra pessoa está enxergando a realidade errado, de um jeito diferente. Exatamente. Não, Natane, você está errada, você está enxergando tudo errado, não é possível que você pense desse jeito. Nossa, isso para discussão política, então, é um prato cheio. É verdade. Quando você enxerga que o mapa não é o território, eu tenho um modelo mental aqui que me é útil para me guiar na realidade, mas eu sei que ele é só um modelo mental e que ele pode estar errado. Nossa, isso... sabe aquele emaranhado de fio que a gente está falando no começo? Quando você enxerga que o seu mapa não é o território, aí de repente você olha para aquele emaranhado de fios e percebe que eles têm cores diferentes. Tem um fio aqui que é preto, tem um que é branco, tem um que é vermelho, tem um que é verde. Então se eu for me guiando pelas cores, talvez fique mais fácil de eu ir desembaraçando eles. Quer ver? Vou pegar só o verde agora e vou começar a ir seguindo o caminho do verde, achar a ponta dele. Então, quanto mais a gente se conecta com a realidade, mais fácil fica da gente superar alguns desses problemas que
que esses modelos vão causando na nossa vida. Entendi. Anderson, você estava falando assim das estruturas, né, que tem algumas que podem gerar alguns problemas e tudo, né? A gente estava falando aí um pouco antes. Me explica pra gente como que essas estruturas elas podem gerar problemas nas nossas vidas. Essas estruturas, elas são essenciais para a nossa sobrevivência. Igual uma Uhum. criança está ali criando modelos mentais para ela navegar na vida, para ela lidar com os coleguinhas do colégio, para lidar com o bullying, por exemplo, igual eu falei aí. Uma criança pode criar uma regra a partir de um modelo de mundo que ela tem, de repente ali na escola, ela cria uma regra que é não expresse suas emoções. Agora imagina, você perguntou a respeito de problema. Essa criança agora virou um adulto e essa regra foi útil lá na infância. Ela não expressava muito as suas emoções ali e isso evitava que ela sofresse bullying. Agora esse cara ou essa mulher está casada, só que ainda está obedecendo a mesma regra. Não expresse suas emoções. Uhum. Isso vai gerar, de repente, uma pessoa com um certo distanciamento, vai gerar um certo nível de sofrimento e, quem sabe, de solidão. Olha que incrível, a pessoa está casada dentro de um relacionamento e se sentindo solitário, de repente, ou solitária. Ou, inclusive, a outra pessoa do outro lado também se sentindo solitário, solitária, por causa de uma regra que está escrito aqui no subconsciente e cristalizado, que é o quê? Qual é a regra? Não expresse suas emoções. Porque foi aprendido lá na infância, Caramba. por causa de um modelo de mundo. O modelo de mundo criou uma regra, não expresse suas emoções, e hoje essa pessoa não consegue, por exemplo. E aí, olha a quantidade de dor que isso gera. A pessoa está realmente sentindo, às vezes, dor emocional e psicológica, gerando dor em outra pessoa. E tá vendo isso? A gente tem que ter o cuidado, principalmente a gente que está aqui conversando disso, Nath. Essa pessoa não é uma pessoa má, não é uma pessoa burra e não é uma pessoa que está fazendo algo de errado. Olha só, a gente não pode nem falar que isso é errado. Uhum. Porque ela não age nem de forma consciente, né? Uhum. Sabe qual que é o problema aqui? E aí não vou falar nem de erro, mas de problema, é que essa pessoa não tem opções. Essa pessoa, eu arrisco dizer que ela está tomando as melhores decisões que ela pode dentro das opções que ela tem. Então a gente não tem um problema de certo ou errado, a gente tem um problema de falta de opções. Entendi. Ou de aumentar as opções. Porque a gente não pode chegar para essa pessoa e dizer: não, você tem que sempre expressar suas emoções, você não pode ficar reprimindo, expresse sempre as suas emoções. Não, essa regrinha aí, não expresse suas emoções, ela inclusive pode ser útil em alguns contextos. Por exemplo, você está sendo assaltado e a sua emoção naquele momento é raiva e vontade de matar o assaltante. sei lá, de cuspir na cara do assaltante. Essa é a minha emoção nesse momento. Só que o cara tá com um revólver apontado na minha cara. Não, nesse momento é bom usar aquela regrinha lá, não expresse suas emoções. Tá vendo? Então, a questão não é nem se a regra tá certa ou errada. É uma questão da gente... a gente, sei lá, a gente já ouviu muito falar isso, mas eu gostaria que isso ganhasse um outro sentido hoje. Ampliar o modelo de mundo. O que é ampliar? O que diabos é ampliar o modelo de mundo? Criar novas opções. Tá vendo essa daqui? Essa opção aqui? Não expresse suas emoções. Beleza, deixa ela aqui. Vou criar mais uma. De vez em quando eu posso expressar minhas opções. Ou minhas emoções. Com a minha esposa eu posso expressar minhas emoções. Com meus filhos eu posso expressar minhas emoções. Talvez nem todas. Talvez aquelas minhas explosões de raiva é melhor não expresso tanto assim, não. Tá vendo? E aí você vai criando opções. Então, às vezes, inclusive a gente vê discussões das pessoas, você tá certo, você tá errado, isso, você, sei lá, talvez tivesse alguém aqui ouvindo e falando assim, não, eu sempre expresso minhas emoções, eu não guardo rancor, senão eu se guardar isso e levar para casa, então foda-se, eu expresso mesmo e tal. Tá vendo? Talvez essa também seja uma regra tola. Essa regra, expresse sempre as suas emoções. Será? Porque tá vendo que a gente saiu de um extremo, nunca expresse suas emoções, para
sempre expresse suas emoções. Sim. São regras limitantes. Ao invés da gente ter uma regra nunca expresse suas emoções, por exemplo, em alguns contextos é bom não expressar suas emoções. Em alguns contextos eu não expresso as minhas emoções. Em outros contextos, eu expresso, é muito bom. Se eu estiver vendo um filme, eu choro. Qual o problema? Uhum. Uma outra regrinha, homem Eu não sou chora. dessas que chora horrores. Até com comercial de margarina eu choro. É uma regrinha que muitos homens aprendem, né? Homem não chora. Uhum. Aí não pode chorar vendo um filme, não pode chorar numa situação emocionante da vida, onde teve uma grande conquista. Não, homem não chora. Homem não expressa suas emoções. E aí, olha só, a quantidade de limitação que isso traz para a vida. Qual o problema de um homem chorar? Eu acho que, inclusive, requer muita coragem para um homem chorar e demonstrar suas emoções e mostrar que o homem chora assim. Qual o problema? Isso que às vezes a gente já ouviu tanto falar assim, você tem que expandir o seu modelo de mundo, você tem que aumentar o seu modelo de mundo. Eu espero que hoje a gente esteja expandindo o nosso modelo de mundo a respeito do que é esse tal modelo de mundo. São esses modelinhos que cada pessoa criou para navegar na vida e que expandir o modelo de mundo é o quê? Criar mais opções de agir. É uma outra frasezinha da PNL que eu adoro. Ter opções é melhor do que não tê-las. Eu adoro essas frases. Que é tipo óbvio do óbvio anulante, mas se a gente for pensar assim, ter opções é melhor do que não tê-las. Então, por que você não cria? Por que você não cria mais opções para a sua vida? Ao invés de sempre não expressar suas emoções, por que você não fala assim, não, tem essa e essa e essa e essa aqui, pelo menos nessas 3 situações aqui, eu vou expressar minhas emoções. Criar porque assim, agora eu quero entrar então numa parte mais pesada disso, porque eu falei assim, modelos de mundo, inclusive, são uma das maiores fontes de dor e sofrimento que uma pessoa pode ter. Apesar de ser uma das maiores fontes de conquistas, de realização, de você fazer as coisas na sua vida, ao mesmo tempo, o seu modelo de mundo pode ser uma das maiores fontes de dor e sofrimento. Já viu aquelas pessoas que, na vida, a gente não passa por várias transições? Na adolescência, sei lá, na infância para a adolescência, a gente passa por uma transição, da adolescência para a fase adulta, a gente passa por uma transição, depois tem a crise da meia-idade, depois a gente tem várias crises, né, quando a gente vai... Sim, para a fase adulta. Para zerar o jogo. A fase adulta, a gente passa por vários chefões. E não zera, não. Já reparou, Nath, que tem gente que sofre muito nessas transições? Sim. Que, para sair da infância e adolescência, tem gente que cai numa depressão e chora um monte, e assim, a pessoa tende a lembrar disso como uma das piores fases da vida e tudo. E tem um monte de gente que passa por isso numa boa. A pessoa está passando pelas mesmas mudanças, pelos mesmos desafios, as coisas mudando, o corpo mudando, a voz mudando. A realidade é praticamente a mesma. É claro que a gente pode fazer uma discussão filosófica aqui, que as pessoas têm realidades diferentes, mas o mundo, em geral, ele é o mesmo para todo mundo, com certas diferenças, é claro, mas a gente pode discutir, assim, por exemplo, classe social. Beleza, então vamos pegar pessoas que são da mesma classe social para comparar? A gente pode discutir raça. Beleza, então vamos comparar pessoas que são da mesma raça. Né? Então, você vai achar ali pessoas que passam por essas fases e sofrem muito, e pessoas que passam numa boa e lembra disso dando risada. Foi a mesma dificuldade, mas passou por essas fases da vida sem sofrer, sem chorar, às vezes até dando risada, achando graça da vida, das coisas que estão mudando. Basicamente, tem várias coisas aqui, mas eu arrisco a dizer que a principal delas é que a pessoa que passa por isso sofrendo, essa pessoa tem um modelo de mundo com pouquíssimas opções, quem sabe uma única opção. A única opção que eu tenho é chorar, é sofrer, é me colocar como coitado e por que isso está acontecendo comigo? Talvez essa é a única opção que eu tenho.
Então, alguém pode dizer, você está errado de agir assim. Não, não é que eu estou errado. Eu não tenho outra opção. Eu busco dentro do meu modelo de mundo e aqui dentro não tem opções. Né? Eu não sei como agir diferente. E as pessoas que tendem a passar por essas mudanças na vida de uma forma muito mais suave, sabe, dando risada, achando graça das coisas e evoluindo muito rápido, são pessoas que tendem a olhar para o mundo através de opções, sabe? O mundo tem opções. Eu posso olhar para isso de diversas maneiras. Essas mudanças que estão acontecendo na minha vida e esses sofrimentos ou esses desafios que eu estou passando, caramba, deve ter pelo menos umas 20 formas de passar por isso. Eu conheço umas 3, 4, 5, e eu acho que se eu for atrás de conselho, de ajuda, de pesquisar, de tentar, talvez sozinho eu consigo criar mais umas 5 formas de passar por esse desafio, e se eu pedir ajuda e conselho para alguém, talvez eu ache mais umas 10 formas. Tá vendo que é só uma forma de pensar? Talvez eu seja aquela pessoa que só tem uma opção aqui na minha cabeça de como agir. Só que essa minha opção é o quê? É um pensamento assim, caramba, deve ter um monte de opções aí que eu não tô vendo. Tá vendo? Basta a pessoa ter um único modelo. E o que é esse único modelo? Eu sei que existem várias formas de passar por esse problema. Eu não sei quais, mas eu vou procurar. Pronto. Essa é uma forma de enxergar o mundo através de possibilidades e eu não sei se tem saída, mas alguém já deve ter passado por isso e ter passado por isso de uma forma muito mais fácil. Um monte de gente já deve ter sofrido isso que eu estou sofrendo, então alguém vai me ajudar. Tá vendo que muda tudo? Só de pensar assim parece que o problema já fica mais leve. Então por isso que É igual quando você tem, por exemplo, hoje a gente tem uma facilidade muito grande com a internet, né? Tudo que é dúvida que a gente pesquisa no Google, né? Antigamente era enciclopédia, né? A gente tinha que ir para a biblioteca, copiar e tudo. Hoje a gente tem essa facilidade da internet, né? Então, assim, às vezes a gente tem até, por exemplo, uma dúvida, vamos colocar aqui de um eletrônico, não é um celular, aconteceu alguma coisa com o meu celular. A primeira coisa que a gente vai tentar ali resolver, né? Fica ali quebrando cabeça, e aí logo a gente pensa assim, não, peraí, vou procurar na internet, porque isso já deve ter acontecido com alguém, né? E alguém deve ter alguma explicação ali. E a gente sempre acha, né? Nem que seja para falar assim, ó, não tem conserto, leva para trocar. Mas a gente sempre acha ali uma resposta, né? Já que você chegou até aqui no vídeo, lembra de curtir aí, curte a gente, se inscreve no canal também para ficar por dentro de tudo que a gente fala sobre acabar com fobias. E, nossa, tem muita coisa ainda para a gente ensinar sobre fobias. Então curte a gente, se inscreve. Agora, caramba, Nath, agora você me fez viajar com as suas falas. Os nossos modelos de mundo, eles são isso. São um guia, são o nosso GPS interno de como eu tomo decisões, de como eu caminho, como que eu ajo com as pessoas, como que eu me expresso, por exemplo, como que eu lido com uma pessoa de autoridade, como eu lido com um familiar, como que eu lido com uma pessoa que está sobre a minha responsabilidade, por exemplo, um filho, uma criança menor, pessoas que têm uma idade menor que a minha e de repente estão ali sobre a minha responsabilidade. A gente tem mapa para tudo na vida a gente tem um mapa. Já viu aquela pessoa que em um contexto ela é de um jeito, em outro contexto ela é totalmente diferente? Você fala, meu Deus, eu não sabia que você era assim. A gente toma até um susto, né? Conhece a pessoa só no ambiente de trabalho, né? E aí, sei lá, de repente sai para uma festa ou para um happy hour, aí a pessoa vira do avesso, é aquela pessoa louca e tal. Você fala, meu Deus, quem é você? De repente, essa é uma pessoa que, para o trabalho, ela tem um modelo de mundo. Tem um modelo de mundo aqui, no trabalho eu sou assim, sério e tal, e não sei o quê. E aí ela tem um modelo de mundo todo construído, de repente copiou do pai. O pai era uma pessoa super séria no trabalho e tal. E de repente, quando criança, eu visitava meu pai no trabalho, eu via como ele era, como ele agia, e ele sempre super sério e tal, levava as coisas muito com seriedade, sem brincadeira, sem risada e tal. E aí, de repente, quando eu saía para as férias, para se divertir, o referencial maior, de repente, era a mãe. A mãe que era mais solta, mais de dar risada, de brincar e de fazer e tudo. Aí, tá vendo?
para trabalhar é assim, desse jeito aqui, porque eu sempre via meu pai trabalhando, então criei esse modelo de mundo. Ah, não, para me divertir, eu criei esse modelo de mundo aqui, igual minha mãe e tal. Tá vendo? A gente navega pela vida por esses mapas, esses modelos de mundo que a gente vai criando. Sim. E essa capacidade que a gente tem de criar modelos de mundo, ela vai ficando cada vez mais apurada. A gente vai crescendo, obviamente, como criança, a gente vai criando uma capacidade maior de criar modelos de mundo. Só que depois de um tempo, a gente vai cessando. Ah, não, para me comportar no trabalho, eu já tenho o meu modelo de mundo. Para me relacionar com uma pessoa, com a namorada, com o namorado, eu já tenho um modelo de mundo. Para isso, aí os nossos modelos vão ficando cristalizados. E é isso. Né? E o meu modelo é esse, para isso, é assim. E quando a vida vai mudando, os nossos modelos vão ficando obsoletos. E a gente está tentando navegar na vida com um modelo de mundo obsoleto. Eu tô com um iPhone 10 e tentando usar o iOS de 2016. Aí o meu celular fica travando, eu tiro foto, não sai foto, o GPS está executando no lugar errado. É a verdade. mesma coisa. Anderson, fala pra gente como que tudo isso, todas essas informações, ela funciona na fobia. A gente conversou muito sobre o modelo de mundo. A fobia, ela não chega a ser um modelo de mundo complexo, mas lembra que eu falei que os modelos de mundo geram regras, e às vezes regras tolas? A fobia, ela é uma regrinha. Haja desse jeito, nesse contexto. Não tem a regrinha que a gente falou lá, não expresse suas emoções. E aí o cara lá, depois de adulto, casado, continuava não expressando suas emoções. Em algum momento, a pessoa criou essa regrinha de, diante do objeto da minha fobia, como é que eu faço? Entro em pânico e desespero. E essa regra está cristalizada lá, muito, muito, muito arraigada de uma maneira muito profunda. E outra coisa, de repente, essa pessoa que tem essa fobia já se acostumou a ter uma única regra para os modelos de mundo. Não é uma isso aqui que eu vou falar não é a regra. Estou falando de regras. Isso que eu vou falar não é a regra, mas talvez seja uma tendência. A pessoa tende a criar modelos muito simplistas. O que é um modelo simplista? Que não tem opções, sabe? Lembra que a gente estava falando aqui? Por que ao invés de ter uma única opção, você não coloca aqui mais umas 5, 10, 20 opções? E aí, poxa, vai ser muito melhor de navegar na vida. Por exemplo, aquela regra lá de não expresse suas emoções. Não, eu vou criar aqui pelo menos umas 15 regras. E se for aparecendo mais contextos na vida, eu vou criando mais regras ainda. Por exemplo, igual você falou assim, num contexto lá de perseguição política, estou preso. Não, aqui nesse contexto eu não expresso minhas emoções. Mas se o carcereiro não estiver olhando, eu posso expressar minhas emoções aqui com os meus colegas, pelo menos para quebrar um pouco esse clima. Sou criança e estou sofrendo bullying, talvez não expressar minhas emoções aqui nesses contextos, talvez seja bom eu não expressar minhas emoções. Mas quando eu estiver diante lá da minha mãe, do meu pai, do meu professor, da minha professora, talvez seja melhor eu expressar minhas emoções para eles saberem o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo. Aqui com a minha esposa, eu expresso sim as minhas emoções. Com os meus filhos, eu expresso totalmente minhas emoções, inclusive para mostrar para eles que eles podem expressar as emoções deles. Aqui no meu trabalho, eu expresso algumas, nem todas. Aquela vontade de dar um chute na bunda do meu chefe, eu seguro um pouco. Mas aquela vontade Sair derrubando tudo. Mas aquela vontade de gritar quando a gente bate uma meta, essa aí eu expresso. Tá vendo que é uma pessoa que cria várias regras. Nesse contexto, desse jeito, eu expresso minhas emoções até tal nível. Não, aqui nesse contexto. E eu arrisco dizer, principalmente pessoas que têm fobias muito, muito fortes e fobias que limitam muito a vida.
Se você for procurar na vida dessa pessoa, muito provavelmente ela tem esse mesmo padrão em outras áreas da vida. Em outras áreas da vida, ela cria uma única regra de como agir naquela área. E aí, sempre que a pessoa tem dentro daquela área ou dentro daquele contexto da vida, o que ela faz? Age sempre do mesmo jeito, porque só tem uma regra. Com minha mãe. Com minha mãe eu sempre ajo e falo desse jeito. Com meu pai, eu sempre ajo e falo desse jeito. No trabalho, eu sempre ajo e falo desse jeito. Com os meus amigos, quando eu estou num bar conversando com meus amigos, eu sempre ajo desse jeito. Eu sempre bebo demais. Pode ser uma regra tola que a pessoa cria. Não, sempre que eu saio para beber, eu bebo demais. Nossa, que regra tola, né? Tá vendo? Eita, tô falando coisa. Você pensou em algum amigo seu aí, né? Sim. Tá vendo como isso vai limitando a vida da pessoa? Por que eu falo isso? Porque de tanto ver, principalmente, igual eu falei, pessoas que têm fobias muito fortes e uma fobia que, nossa, que limita demais a vida, que a vida da pessoa está espremida pela fobia. Aí você vai olhar para as outras áreas da vida da pessoa, tá do mesmo jeito. A pessoa só tem uma opção de como agir naquela área. Com meu pai, eu sempre converso assim. Raramente eu ajo diferente com meu pai. Mas o normal é agir desse jeito aqui. Com minha mãe, eu sempre ajo desse outro jeito aqui. Esse aqui é o jeito de agir com a minha mãe. Esse aqui é o jeito de agir com os meus amigos. Esse aqui é o jeito que eu lido com meus estudos, que é o quê? Procrastinar. E aí, quando a gente vê pessoas que navegam pela vida de forma muito mais leve, de forma muito mais suave, sem sofrimento, sabe aquelas pessoas que falam, nossa, mas fulano tem uma habilidade de resolver as coisas, uma habilidade de tocar a vida, parece que a vida dessa pessoa é muito mais fácil. Geralmente é uma pessoa que tem um modelo enriquecido. Só para não ficar assim uma palavra, o que é um modelo enriquecido? Um modelo com mais opções. Por isso que eu falo, é uma frasezinha boba, mas faz todo sentido. Ter opções é melhor do que não tê-las. A pessoa da fobia, ela tem um contexto na vida dela que ela só tem uma opção. Qual é o contexto? O objeto da fobia. Qual é a opção? Reagir com pânico, ou reagir com medo, reagir com reações absurdas. Então, uma das coisas que a técnica faz, e aí já entrando um pouco mais no método, é, primeiro, criar opções. Se eu tenho um modelo de mundo limitado, que só me joga em uma opção sempre, qual é a opção? Pânico, pânico, pânico. Beleza. Vou colocar aqui mais 10 opções. De vez em quando, talvez ainda acesse o pânico, né? Porque ele está aqui, sim. Eu coloquei mais 10, agora tem um 11. Né? Então, agora ainda tem um percentual pequeno de acionar o pânico ali, uma vez ou outra, mas agora pelo menos eu tenho 10 opções aqui. Ficar com cautela, respirar fundo, me acalmar, olhar... Não entrar em desespero, não sair correndo, não chorar. Isso. Ao expandir o modelo de mundo de uma pessoa que tem uma fobia, a gente já cria pelo menos a possibilidade de, quem sabe, a pessoa agir diferente em algumas vezes. Porque antes não. Antes, se você só tem uma resposta, imagina um computador que só sabe responder de um jeito. É o nosso cérebro. Se ele só tem uma opção, ele vai acionar ela. Ele não vai acionar outra, se ele não tem outra. Parece um pouco óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim quando a gente pensa do lado de fora. Mas do lado de dentro da mente é exatamente isso. Se o seu cérebro não tiver outras opções, e aí quando eu digo opções, essas opções têm que estar gravadas lá no subconsciente. Não basta a gente estar batendo um papo aqui sobre isso. Bater esse papo talvez instigue, né? A gente já... tipo, mas me fala aí, vamos ver. Quero aprender a criar essas opções dentro da minha mente. Mas isso precisa ser realmente interiorizado, essas novas opções. E, inclusive, criar novos modelos de mundo, de como reagir. É por isso que eu sempre falo que acabar com a fobia é só o começo. Porque imagina, você pega uma pessoa, ensina ela a criar novas opções de como reagir com o pior problema que ela tinha na vida, e aí essa pessoa começa a levar isso para outras áreas da vida. Começa a criar mais opções para a vida, para outros contextos. Aí você vê a pessoa melhorando no relacionamento com a mãe, com o pai,
com, de repente, filhos, com cônjuge e etc. Realmente, acabar com a fobia é só o começo. É verdade, eu concordo plenamente com isso. E assim, não é nenhum jargão, né? Uma coisa que realmente, quando as pessoas superam a fobia, né? Cada pessoa que já passou aqui, que já passou pela técnica, que aprendeu ou que fez diretamente com você, com certeza vai afirmar isso, que acabar com a fobia é só o começo. Lembra que a gente estava conversando sobre que o português tem lá as estruturas, a sintaxe para você montar uma frase, e ela é bem limitada. Tem um jeitinho certo de você falar, senão as pessoas não vão te entender. Se você não tiver dentro dessa estrutura aqui, você não vai ser compreendida. Então, se eu quero falar de forma compreensível, mesmo que seja uma conversa banal, tem que estar dentro dessas regrinhas. O nosso cérebro, se é um cérebro funcional que está funcionando, ele está dentro dessas regrinhas, mesmo quando do lado de fora está gerando comportamentos bizarros. E eu não estou falando nem só de fobia. Caramba, imagina uma pessoa que tem um comportamento bizarro, louco, escroto. Esse comportamento está dentro dos limites que o cérebro trabalha, dentro das estruturas que um cérebro tem que trabalhar. Por mais bizarro que seja um comportamento. Então se esse comportamento está dentro das estruturas que todo o cérebro funciona, então será que dá para mudar? Então será que dá para reprogramar? Então será que dá para eu mexer nessas estruturas e mudar esse comportamento bizarro, um comportamento negativo, um comportamento que gera sofrimento em mim? Sim. Se a gente criou esses modelos de mundo através dessas mesmas estruturas, por que a gente não pode reprogramar? Por que a gente não pode criar novos modelos? Por que a gente não pode criar novas opções aqui no modelo de mundo, novas formas de agir? Essa que eu estou evitando usar essa palavra, mas essa que é a mágica. Porque às vezes o resultado é tão rápido e impactante que parece mágica, mas é ciência. Essa é a ciência por trás do método. Porque o comportamento humano é extremamente complexo, mas as estruturas que formam o comportamento humano, essas estruturas elas são bem descritíveis e bem identificáveis e bem previsíveis. Eu, por exemplo, é totalmente previsível a forma como você pensa, Natane. Agora, o que você pensa, nossa, aí nem eu consigo prever. Então eu consigo dizer que a forma de uma pessoa pensar é bem previsível. O comportamento humano ele pode ser bem previsível dentro das estruturas. O que uma pessoa faz ou vai fazer, eu não sei. O que uma pessoa pensa ou vai pensar, eu não sei. Mas a forma que essa pessoa vai pensar, essa forma é bem definida. E se ela é bem definida, a gente tem alguns gatilhos e algumas chavezinhas que a gente pode apertar ali e mudar o comportamento. Isso então, e aí, assim, a gente já tem conversado sobre várias dessas chaves aqui. O pessoal pode voltar aí nos podcasts, tem a gente falando sobre generalização, que é uma grande chave desse comportamento, dessas estruturazinhas que estão aqui. Nossa, por exemplo, generalização, a gente fez um podcast inteiro sobre isso. E a gente vai estar falando muito mais aqui. É isso aí. Anderson, deixa uma perguntinha para instigar o pessoal a participar aí com a gente. Uma pergunta da semana. Quais regras vocês criaram para suas vidas e que te atrapalharam muito, ou talvez atrapalhem até hoje? Comentem aí para a gente poder, quem sabe pode até ser o tema do próximo podcast, né? Sim, as respostas para essas perguntas. Com certeza. Então, ficamos por aqui. Então é isso, galera. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.